Olá, hoje nossa aula é de Direito Empresarial 3, Direito Cambial, sobre os títulos de crédito. E em especial nós vamos falar sobre nota promissória e cheque. Então, o conceito de nota promissória e aspectos da nota promissória. E do cheque nosso estudo vai até sustação ou oposição. Então, alguns assuntos muito interessantes e que nós compartilharemos. Para vocês acompanharem, é a aula 8, lá no resuminho de vocês, que você já tem acesso no SEI. Bom, sobre a nota promissória, começar por noções gerais, pelo seu conceito. A nota promissória é considerada uma promessa de pagamento, pelo qual uma pessoa chamada emitente e sacador faz a outra pessoa chamada beneficiário. Então verifiquem que há nessa situação uma promessa de pagamento em que uma pessoa, emitente ou sacador, promete a outra pessoa chamada beneficiário. Então, nós temos aí duas situações jurídicas. De um lado, esse sacador, emitente ou subscritor, e do outro lado, nós temos o beneficiário. A emissão do título, ou seja, o ato de se criar o título, é uma declaração unilateral, para ter validade basta somente a vontade do sacador de assim o fazer, e não é um contrato, assim, não é uma vontade bilateral, mas uma vontade unilateral. Vamos passar agora para os requisitos. Até o pagamento ou protesto do título, o título, nota promissória, poderá circular em branco, ou seja, circular sem alguns de seus requisitos. Os requisitos eles se dividem em essenciais, aqueles que devem constar nas notas promissórias até o pagamento ou protesto, e tem requisitos não essenciais, que eles são supríveis por outros meios. Vamos aos requisitos essenciais. Vamos lá, são eles. Começando, a declaração cambial. A nome, nota promissória. A cláusula cambial é o primeiro requisito essencial. Segundo, a promessa pura e simples, ou seja, incondicionada. Você não pode colocar uma condição, que é um elemento futuro incerto, para o seu pagamento, ainda que essa promessa seja exprimida por um valor em moeda estrangeira. O nome do beneficiário, no caso da nota promissória, não se permite ela ser ao portador, tem que ser nominada. D. Data de emissão, para a gente ter ideia sobre prescrição e apresentação. E. Assinatura do emitente. Quem escreve o título, seja diretamente por sua própria assinatura ou por poderes especiais, faz o título estar válido. Então, assinatura do emitente, direto ou indiretamente por procurador. Já são requisitos não essenciais, portanto, supríveis por outros meios. Nós temos o primeiro, que é o local da emissão. O local da emissão ele é suprível por um local indicado ao lado do nome do emitente. Se por acaso não tiver esse local, o título não vale, não tem a valia de um título de crédito. B. O local de pagamento. O local de pagamento também é suprível, mas nesse caso é pelo local onde o título foi passado, o qual também será considerado como o lugar do domicílio do emitente. Ou então pode ser pelo local da emissão. Lembrando, se não tiver local da emissão, não vale como título de crédito. E C, nós temos o vencimento. O vencimento do caso da nota promissória ele é totalmente dispensável, uma vez que, não havendo, estando omisso, o título é considerado à vista. O regime legal da nota promissória é tanto a Lei Saraiva, que é o Decreto 2044 de 1908, assim como a Lei Uniforme de Genebra, que é o Decreto 57.663 de 1966. Aplica-se no que não tiver contrário as mesmas regras que nós estudamos da letra de campo. Então nós temos endosso, aval, ação cambial, ação de completamento, vencimento, pagamento, protesto, tudo isso não contrariando, lembrando que são só duas situações jurídicas, não existe sacado aqui, né? Então as partes que falavam sobre sacado na letra de câmbio não são aplicáveis aqui. Tem algumas peculiaridades da nota promissória. Primeiro, não há aceite, não há figura do aceite, portanto, nós temos essas duas situações jurídicas de emitente e beneficiário. Não há figura de aceitante, não há aceite. Não é uma ordem de pagamento, é uma promessa de pagamento. Não existe o sacado, que nós falamos, então só são duas pessoas que originariamente figuram no título. O emitente, neste caso, é comparado ao próprio aceitante, para efeitos de devedor principal. E no aval em branco, aqui o avalizado é o emitente. Lá
nós tínhamos ainda a figura do sacador, né? Aqui só temos emitente, que também chama-se sacador, mas só essas duas pessoas, emitente e o nosso beneficiário. Coloquei um modelinho para vocês aí, de letra de câmbio, e vocês já conseguem dar uma olhada boa. Bom, nota promissória é basicamente isso, porque eu prometi para vocês que com o estudo da letra de câmbio seria mais vantajosa para o estudo de todas as demais. Iniciar com letra de câmbio é bom porque os conceitos de endosso, de aval, de ação cambial são aplicáveis aqui à nossa nota promissória. Então até prazos aí fica bom para a gente entender com o estudo da letra de câmbio. Tem alguma dúvida sobre endosso da nota promissória? Veja o endosso da letra de câmbio, que é aí que nós já estudamos, então é só dar uma revisada. O estudo agora de cheque. O cheque eu trouxe aqui para vocês dois conceitos. O primeiro de Fábio Coelho fala que o cheque é, abre aspas, a ordem de pagamento à vista emitida contra o banco em razão de fundos que o emitente possui junto ao sacado, fecha aspas. Já para Otton Sidou, o cheque é, abre aspas, uma ordem emitida contra um banco ou ente assemelhado para que pague a pessoa em favor de quem se emite ou ao portador, importância certa em dinheiro, previamente posta à disposição do emitente, que será levada à conta do mesmo, fecha aspas. Diferente da nota promissória, que é uma promessa, o cheque já é uma ordem de pagamento. Sendo uma ordem de pagamento, ela afirma três situações jurídicas. A figura do sacador, nós temos a figura do sacado, e aqui o sacado sempre é uma instituição financeira. Tá? Lá na letra de câmbio podia ser um particular, uma pessoa jurídica, enfim. Aqui o sacado sempre é uma instituição financeira. E nós temos o beneficiário. Com o saque, que é com a assinatura do nosso sacador, nós temos a origem do título, dessa ordem de pagamento. O cheque tem como pressuposto, eu já falei, o sacado ser sempre uma instituição financeira. Exige previamente que o sacado tenha com o emitente algum contrato, no caso de abertura de conta corrente. Então, previamente se exige que o emitente tenha um vínculo com o banco, com o sacado, para que ele possa emitir os cheques. Isso é, apesar de ser uma exigência, mas é mais teórica, no momento em que a pessoa apresentar o cheque ao sacado para o pagamento, haja fundos. Então, é um pressuposto básico para completar a eficácia do cheque, para que tudo seja feito conforme a lei manda. Uma pessoa mandar alguém pagar, a pessoa literalmente pagar. No caso, a pessoa jurídica de uma instituição financeira. O sacado, diferente da letra de câmbio, aqui no cheque, ele não tem obrigação cambial. Então, ela não é levada a pagar do próprio bolso, a própria instituição financeira pagando. Ela paga de uma conta corrente do sacador. Então, se por acaso não houver provisão de fundos, no momento em que o beneficiário apresentar ao sacado para o pagamento e não houver provisão de fundos, o sacado não está obrigado a tirar do próprio bolso para pagar, assim como ele não é executado. A legislação do cheque é uma legislação especial própria, que é a Lei 7.357/1985, que é chamada de Lei do Cheque. Requisitos. Da mesma forma que a nota, da mesma forma que a letra, até o pagamento ou protesto, o cheque também ele pode circular em branco, ou seja, sem alguns dos requisitos. Esses requisitos todos são trazidos pelo Banco Central, então é padronizado, e eles foram definidos pelo Conselho Monetário Nacional, especialmente na Resolução 885/1983. Sugiro até que vocês entrem e deem uma olhada, tanto que é interessante. Dos títulos que nós vimos até agora, ele é o primeiro de modelo vinculado, porque a letra de câmbio, assim como a nota promissória, são títulos de modelo livre, você pode fazer de qualquer forma, desde que haja os requisitos básicos, né, os formais. Agora aqui no cheque, além dos requisitos formais, nós temos uma padronização, um modelo. Então, se vocês pegarem um cheque de um determinado banco e um cheque de outro banco, vocês vão ver que sempre eles são muito parecidos. Então, pode pegar qualquer banco brasileiro, tá? Que vocês vão ver que o cheque tem até as posições de onde se colocar as informações são as mesmas. Vamos lá, quais são os requisitos do cheque? Como são previstos em lei padronizada, todos eles são essenciais. Primeiro, nós temos a cláusula cambial, que é o nome do título, para a gente saber qual legislação é aplicável.
que no caso aqui é a denominação cheque. B, segundo, nós temos a ordem pura e simples, também é incondicionada, de pagar determinada quantia, ainda que essa quantia seja expressada em moeda estrangeira. Nós temos o nome do banco sacado, o nome do sacado, para a gente identificar onde procurar, como beneficiário procurar onde receber. Nós temos a data de emissão do cheque, importante para questões de apresentação e de vencimento, de prescrição. E a assinatura do emitente, que é o saque, né? Ele pode ser feito tanto pessoalmente, de forma direta, ou indiretamente por procuradores com poder, tem que ser poder especial. E ainda o emitente pode antecipadamente ter um vínculo com o banco sacado para que haja uma chancela mecânica, um processo equivalente pelo qual o sacador, ele tenha essa chancela para que o próprio banco conheça da sua assinatura. Nós temos o local de pagamento também. Se por acaso faltar o local de pagamento, nós temos o que for designado ao nome, do lado do nome do sacado. Se o sacado tiver vários locais, por exemplo, várias agências do sacado, for denominado o local de pagamento, tem que ser feito pelo primeiro deles. Então, se o Banco do Brasil colocou vários locais de pagamento, vários bancos, prefere-se o que tiver primeiro. E não existindo qualquer indicação, nós temos o local da emissão. E o local da emissão também é um requisito essencial e na sua falta é considerado aquele indicado ao lado do nome do emitente, do sacador. A indicação do cheque, do beneficiário, se o cheque for acima de R$100, é uma norma que nós temos, tá? O cheque pode ser ao portador, desde que o valor expressado nele não seja superior a R$100. Sendo superior a R$100, o cheque tem que ter o nome, constar o nome do beneficiário. E tem outros vários requisitos de solenidade que estão descritos lá na resolução que eu trouxe para vocês, 885 de 83, que são exigidos pelo Conselho Monetário Nacional. Exemplo que eu trouxe o número de série, tá? Depois verifiquem lá que são as sequências mais de solenidade que temos. Coloquei para vocês também um modelinho de cheque aí, para vocês, qualquer coisa não entendendo, voltando e vendo a posição de onde está o cheque, cada uma das informações do cheque. Sobre ele, vamos lá, começando por algumas das declarações cambiais, que nós já estudamos: o saque, o aceite, o endosso e o aval. O aceite não existe aqui no nosso cheque, então não tem figura de aceitante. O sacado, a instituição financeira obrigatória aqui no cheque, ele nunca vira aceitante, mesmo porque ele não é obrigado cambial. Então o sacado nunca virá se transformar em aceitante, porque não existe aceite. Então regras sobre aceite, que nós estudamos lá na letra de câmbio, não são validadas aqui no cheque. Tá? A única obrigação que precisa mesmo é o saque, que no caso é a assinatura do sacador. As demais, como endosso e aval, elas são facultativas, vão conforme a vida do título de crédito. Pode haver ou não cheques que tenham endosso ou aval, mas é obrigatório para a sua validade, que é, como nós vimos aqui, é o requisito essencial, a assinatura do sacador, que é a declaração cambial chamada saque. Quando o cheque é sacado, ele é assinado pelo sacador. Sobre endosso do cheque. Gente, para ser transmissível um título por endosso, tem que haver a cláusula ordem. E no cheque é permitido que, se não houver escrito a ordem ou não a ordem, se não estiver escrito como é a forma de circulação, presume-se, é implícito que seja um título circulável via endosso. No caso, com uma cláusula ordem. A maioria dos cheques vem escrito a ordem, mas não se preocupem se você não ver essa descrição num título, no cheque, porque ela será considerada de forma implícita como a ordem, portanto, transmissível via endosso. A proibição do endosso, ela se faz quando você escreve no título a cláusula não a ordem. E assim como na letra de câmbio, você só está proibindo a circulação via endosso, mas não a circulação do título em si, já que ele poderá ser circulado através da seção civil de crédito. Aqui no que não contrariar a letra de câmbio, principalmente questões de aceite, é aplicável ao endosso, aplicável no nosso estudo de endosso, as mesmas regras lá da letra de câmbio. Então o cheque parece muito com a letra de câmbio na característica endosso. Vamos ver algumas distinções só para vocês observarem.
É possível, gente, é muito comum também, um endosso chamado endosso quitação ou endosso recolhimento, que é um endosso feito pelo beneficiário colocando como endossatário o banco. Quando você faz endossando, o beneficiário endossando para o sacado, você está provando a quitação do cheque, ou seja, que o cheque foi pago, salvo se você fazer isso por uma agência diversa. Exemplo, aqui em Paraíso nós temos só uma agência do Banco do Brasil, que é a 08044. Se por acaso houvesse mais outra agência do Banco do Brasil e você recolher o título da agência 08044, que é o que nós temos, para ver o endosso quitação, você tem que fazer nessa própria agência. Se você firmar um endosso quitação para uma outra agência, você está transformando essa agência numa nova beneficiária e não provando a quitação. Então, feito para a mesma agência é endosso quitação. Se não for feito para uma outra empresa, para outra agência, né, nós temos um endosso comum. Não existe endosso calção no cheque. Muita gente popularmente fala que está dando cheque como uma calção, mas não existe cheque calção. Porque o endosso calção. O endosso calção é aquela forma temporária de se passar um título para que ele garanta o pagamento de uma dívida principal. Aqui no cheque, como o cheque ele é à vista, ele não pode ser considerado um meio para garantir-se pagamentos. Então, não existe endosso calção, também chamado de endosso pignoratício ou endosso garantia. Nós temos sobre o endosso tardio, que é também chamado aquele endosso posterior ou póstumo, que a gente falou lá na letra de câmbio, que é aquele feito após o protesto, ou uma declaração equivalente, ou a expiração do prazo de apresentação. No caso, o prazo de apresentação da letra de câmbio era um dia útil. No cheque, o que muda é o tempo, é que o prazo de apresentação varia de 30 a 60 dias, a depender se o local da emissão e o local do pagamento são distintos. Se são idênticos, o prazo de apresentar no banco sacado são 30 dias. Se acaso o local de emissão e o local de pagamento forem distintos, o prazo aumenta para 60 dias. Então, esse endosso feito após o protesto ou declaração equivalente, ou a expiração do prazo de apresentação 30 ou 60 dias, ele tem a mesma essência lá da letra de câmbio. Pode ser feito, contudo, os efeitos é de uma sessão civil e não efeito de endosso. Sobre o aval. Sobre o aval, se ele for em branco, ou seja, aquele que não define quem é o seu avalizado, considera-se avalizado o sacador. No que não contrariar a letra de câmbio, as nossas regras de aval são também aplicáveis aqui ao cheque. Só tem uma impossibilidade, tá? Porque lá na letra de câmbio, o sacado podia ser avalista de alguém. Agora, aqui no cheque, o sacado está impossibilitado de ser avalista, mesmo porque ele não tem obrigação cambial. A instituição financeira não tem obrigação cambial, ela não tem aceite e não tem aval feito pelo sacado, tá? Então, sacado aqui não pode ser avalista de alguém. A instituição financeira não pode ser avalista de algum dos devedores. Apresentação. A apresentação é o momento pelo qual faz com que o título se torne exigível, tá? Como é um título à vista, ele tem vencimento indeterminado, portanto, a apresentação feita ao banco, ao sacado, faz com que o sacado tenha que pagar imediatamente. Então, nós temos aqui uma interessante situação que nós até estudaremos na aula posterior, na próxima aula, sobre o cheque pós-datado. O pós-datamento do cheque, que é aquele onde há uma data de emissão e depois uma nova data para vencimento, isso não, aqui no nosso estudo de apresentação, isso não impede que o sacado pague o beneficiário. Então, mesmo que você coloque uma data de emissão, mas logo embaixo para um dia posterior, bom para um dia posterior, ou pós-datamento para um dia posterior, não impede que o banco sacado pague esse título. Então, o pós-datamento ele é considerado até como cláusula não escrita. É permitida para a gente pelo costume, tá? A gente vai até fazer um estudo de uma súmula do STJ que fala sobre perdas e danos de apresentação anterior ao pós-datamento, mas é uma discussão que fica aí para vocês e na próxima aula nós tiraremos ela. É possível que haja
A reapresentação. O que é a reapresentação? A reapresentação é quando você, apresentando pela primeira vez, não houve o pagamento do cheque. Então, você precisa reapresentá-lo para receber. Lembrem que a primeira apresentação já tornou o título exigível. Tá? Já venceu ele. No momento que você apresentou, ele está vencido, exigível, portanto. A reapresentação é de um título já vencido, porque você já apresentou pela primeira vez. Se por acaso você apresentou pela primeira vez e não tinha fundos, por exemplo, você tem o direito de reapresentá-lo num prazo de 2 dias úteis. E, se acaso nessa reapresentação não tiver fundos para serem pagos, o banco vai incluir o nome do devedor, do emitente, no cadastro de emitente de cheque sem fundo, que é chamado CCF. E ele proíbe esse devedor de criar mais títulos, mais talonários. Então, ele não imprime mais talonários deste banco se por acaso ele estiver com seu nome inscrito no CCF. É facultado, inclusive, à instituição financeira a abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos à vista de pessoas que constam no CCF. Então, se você querer ter um nome limpo, é bom ter fundos no momento em que o beneficiário apresentar o título ao sacado, tirando o dinheiro da sua conta, pagando, né, ao beneficiário. Quais são esses prazos de apresentação? Nós já falamos, 30 ou 60 dias. Quem recebe um título da emissão é contado 30 ou 60, o que define se o prazo é menor ou maior. Se o local de pagamento também for o mesmo do local de emissão, que a gente chama de mesma praça. O cheque é da mesma praça, quer dizer que o local de emissão é um e o local de pagamento é o mesmo. Assim, se o cheque é de mesma praça, 30 dias para ser apresentados. Se por acaso o local da emissão e o local do pagamento for distintos, que a gente chama de praças distintas, não é da mesma praça, o prazo é estendido para 60 dias. Isso é uma garantia para o beneficiário de se deslocar de um local para outro. Então, 30 dias ou 60 dias. Vamos lá. Se por acaso for apresentado fora do prazo, se você está com o título que tem que ser apresentado em 30 ou 60 dias e você perdeu esse prazo, apresentou a destempo. Neste caso, você pode receber o título desde que ele ainda não esteja prescrito. O prazo de prescrição é de 6 meses a contar do fim do prazo de apresentação. Então, pode ser contado 30 dias, aí vem os 6 meses, ou 60 dias e depois começam os 6 meses. Tá? Lembrando que prazo de meses você coloca o dia do mês, não importa a quantidade de dias que tem um mês. É o prazo de 30 dias, você conta um dia por dia. E não é dia útil, tá? É dia corrido. Se acaso tiver fundos ainda antes do prazo prescricional, ele pode te pagar. Contudo, se não tiver e você apresentou ele a destempo, você não poderá mais exercer o seu direito de execução de ação cambial contra os demais devedores indiretos, contra os endossantes e os avalistas dos endossantes. Você só vai poder ir contra o próprio devedor principal, que é emitente, e o seu avalista. Tá? Então, para que você tenha o direito de execução contra todos os devedores, você tem que fazer pelo menos a primeira apresentação dentro do prazo de apresentação, que é 30, mesma praça, dias, contado da local de emissão é o mesmo de pagamento, ou 60 dias de praças distintas, local de emissão e local de pagamento distintos. Então você pode até chegar a recebê-lo, contudo, já você perde seu direito contra os demais se no caso não tiver fundos. Quanto ao pagamento, vamos lá. Estando regularmente, está formalmente regular o título, né, com todos os requisitos, inclusive na prática, alguns requisitos são completados até na hora de você receber, mas estando ele regular, tendo provisão de fundos, o devedor está tendo dinheiro na conta, o sacado está obrigado a fazer o seu pagamento, seja ele em espécie, te dando dinheiro, ou ele creditando em alguma conta informada. Nos cheques que têm endosso, nos cheques endossados, o sacado ele tem que observar a sequência de endossos, chamada também de cadeia de endossos, para ele saber se aquela pessoa que está ali chegando é realmente o beneficiário legítimo do título, e ele só paga ao beneficiário legítimo. Quanto à assinatura dos endossantes, ele não está obrigado, é facultado ele de analisar a assinatura por assinatura dos endossantes. A única obrigação que ele tem de fato é analisar a assinatura do emitente, do sacador.
tá? As demais assinaturas de endossantes, ele não tem a obrigação de fiscalizar a sua veracidade. O pagamento de um cheque, de um título de crédito cheque, ele extingue a vida cambiária, ou seja, pagando o título, aquele título já não tem mais a validade, porque está extinto, e o sacado exige o resgate, que é a entrega do título para o banco. Então, o resgate da cambial é feita pelo sacado no momento em que você apresenta o título é pago, você não volta com o título para casa, você deixa o título na posse do sacado. Pagamento parcial, aquele feito, né, só pagando parte. É facultado ao sacado, verificando que o devedor não tem fundos, não está provendo fundos, que ele faça o pagamento parcial daquele valor, tá? Mas é uma faculdade que o sacado tem. Então ele pode dispor de parte do pagamento e entregar ao beneficiário. O que ele faz? Ele devolve o título além do dinheiro, no crédito em conta, e ele expressa no título que o pagamento foi parcial. Neste caso, por devedores indiretos que porventura possam ter seus endossantes e seus respectivos avalistas, eles não estarão obrigados ao pagamento total, mas o pagamento somente do restante, uma vez que o sacado já tirou da conta do devedor principal parte daquela dívida e expressou isso no título. Tá? Ele não está obrigado a fazer, assim como eu falei, que é facultado, mas se ele por acaso escolher utilizar desse direito, o beneficiário não pode recusar receber. Ele está impedido de receber o pagamento. É uma situação difícil de imaginar, mas a nossa lei traz isso, porque quem é que não vai querer pelo menos receber uma parte? Então, se o sacado vier a escolher pagar parcialmente e expressar no título que pagou parcialmente, o beneficiário não poderá recusar esse pagamento parcial. Sobre a apresentação simultânea de vários cheques. A apresentação simultânea ocorre quando vários cheques são apresentados ao mesmo tempo e com essa apresentação nós falamos que o cheque vence, né? Se torna exigível. Então passam todos esses cheques a serem exigíveis. E não tem como, agora vamos imaginar a impossibilidade de pagar todos. São vários cheques apresentados ao sacado, todos eles se tornando exigíveis. E o que ocorre se alguns deles ou todos eles não tiverem fundos para pagar? O artigo 40 da lei do cheque coloca o seguinte, abre aspas, o pagamento simultâneo de vários cheques se fará à medida em que forem apresentados os cheques. E se dois ou mais, né, forem apresentados simultaneamente, sem que fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferência os de emissão mais antigos, mais anteriores, e se da mesma data os de número inferior. Por que eles colocam os mais antigos? Porque esses mais antigos estão com mais tempo correndo nas mãos do beneficiário, ou seja, está mais próximo de prazos prescricionais, está mais próximos do final do prazo de apresentação. Então, esses títulos eles têm preferência frente aos mais novos. Agora, falando sobre pagamento de cheque falso ou cheque falsificado. Há uma diferença doutrinária colocada aqui. O cheque falso é considerado aquele pelo qual uma outra pessoa forja a assinatura do emitente, faz uma assinatura falsa. Quando ele faz isso, é considerado cheque falso. O cheque falsificado é aquele que já tem a assinatura do emitente, mas um de seus outros elementos é alterado, principalmente ocorre com valor. Então, até na prática nossa, é interessante ver, se vocês pegarem e escreverem o número 1, muita gente coloca no cheque um H antes. Nós sabemos que não se escreve 1 com H, um é o M. Mas por que na prática eles colocam esse H no 1? Porque tinha muitos espertinhos que pegavam o começo da letra U e faziam uma borda, e na outra parte do U ele fazia um E. O 1 se tornava 100. Agora imagina você pegando um cheque de coloca R$1.000 e de repente o cheque virou de R$100.000. Então, na prática, muitas pessoas no cheque colocam o H antes do U, para virar um com H. Errado, mas válido para todos os efeitos. O título, cheque, ele pode ser devolvido por várias razões, tá? Todas essas motivações, os motivos de devolução do cheque, eles estão descritos lá no Banco Central.
O exemplo mais comum de cheque voltando é o motivo 11, por assim dizer, que é o cheque sem fundos na primeira apresentação. Você apresentou pela primeira vez e o funcionário do banco olhou para sua cara e falou assim, olha, esse fera aqui não tem dinheiro para lhe pagar. Todos os motivos, que são vários e vários motivos, eles estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil. Até coloquei o link para vocês aí no resuminho de vocês, mas colocando só o começo, é o www.bcb.gov.br. O restante são várias letras aí, vocês dão uma leitura e vejam. Lá tem todos os motivos de devolução do cheque, porque o cheque não foi pago. Mas o mais comum é o povo estar velhaco, não ter dinheiro na conta. E nosso assunto final, revogação e sustação. A revogação ela também é chamada de contraordem, tá? A revogação ou contraordem é uma revogação que se faz à ordem de pagamento e ela pode ser comunicada somente pelo emitente. Somente o emitente tem o direito de revogar ou de fazer a contraordem de um título, no caso do cheque. Não cabe, portanto, para outras pessoas fazerem, tampouco para o sacado discutir. É uma comunicação que se faz pela motivação pessoal do emitente. Mas por que ele faz essa revogação ou contraordem? A revogação ou contraordem é feita para limitar que o beneficiário receba pelo banco sacado somente no prazo de apresentação. Se ele apresentar dentro dos 30 ou 60 dias, o banco paga. Se acaso ele deixar passar esse título os 30 ou 60 dias, o prazo de apresentação, o beneficiário já não irá receber. Mas, professor, e se por acaso, pensando pela lógica, eu como sacador, eu emitente, eu fizer essa revogação ou contraordem dentro do prazo de apresentação? No caso, se eu fizer dentro do prazo de apresentação, que é mais comum para imaginar, porque qual é o conceito de a pessoa revogar ou fazer uma contraordem depois do prazo de apresentação? Seria somente para realmente o beneficiário não receber mais. Mas feita dentro do prazo de apresentação, os efeitos da revogação contra a ordem só começam após o final do prazo de apresentação. Exemplo, eu tenho 30 dias de prazo de apresentação, se eu faço um cheque, eu sacador, não faço um cheque de mesma praça. Eu com 10 dias contados da emissão, eu vou lá e revogo ou dou contra a ordem diretamente ao banco sacado. Se por acaso o meu beneficiário procurar ainda dentro dos próximos 20 dias o sacado vai pagá-lo. Mas se por acaso passar esse prazo de apresentação, aí o beneficiário já não terá o direito de receber pelo banco. Talvez buscando a justiça, mas pelo banco o sacado não irá mais pagá-lo. Então a sua eficácia está limitada ao prazo de apresentação, 30 ou 60 dias. Já a sustação ou oposição é uma oposição ou sustação ao próprio pagamento, não é a ordem. A revogação ou contra-ordem já está o nome, né? Contra uma ordem de pagamento. Já a sustação ou oposição é feita para o próprio pagamento, então ela é contra um pagamento. Essa sustação ou oposição ela pode ser feita por qualquer devedor do título, seja o emitente ou outros endossantes e respectivos avalistas. Qualquer outro devedor pode procurar o banco, fundamentando uma relevante razão de direito. Geralmente, quando é em questões de furto, leva-se o boletim de ocorrência. E o sacado aqui não poderá discutir também, assim como na contraordem. A diferença da sustação ou oposição para a contraordem é que, primeiro, pode ser feita por qualquer devedor. Segundo, é contra o próprio pagamento e não contra a ordem de pagamento. E terceiro, que é o mais importante e por isso é mais utilizada, a sustação tem efeitos imediatos. Uma vez sustado um cheque, o beneficiário que o apresentar ao sacado, ele não irá receber aquele título. Tá? Então, o cheque sustado ou lado oposto, tá? Sustação ou oposição, traz com que o efeito imediato do não pagamento do título ao seu beneficiário. Então, efeitos imediatos. Espero que vocês tenham gostado da aula. As dúvidas vocês podem colocar, por favor, no fórum criado. E para cômputo da aula, nós temos a atividade discursiva postada no SEI. Essa aula que nós estamos vendo é a aula 8. Sugiro que vocês também tenham estudado previamente, que fica mais fácil de entender. Então, até mais, bons estudos.